Olá, meus irmãos, muito bom dia para vocês. Hoje são 15 de março do ano de 2025. Vamos fazer a leitura do capítulo de número 15 do primeiro livro das Crônicas. Porém, antes eu preciso fazer um pedido a vocês. Por favor, me perdoem pela confusão que eu fiz ontem. Misturei as estações e acabei citando fatos que não eram pertinentes ao reinado de Saul. Saul já tinha muita culpa por muita coisa e eu acabei atribuindo maior culpa a ele. Disse que ele fez o que na realidade ele não fez. Não foi Saul responsável pela perda da Arca da Aliança, tá? Durante o reinado de Saul, a arca já tinha ido embora, já tinha sido levada. Ela foi levada porque Israel, quando ainda tinha Eli como sacerdote, requisitou que a arca estivesse junto ao exército de Israel. E aí Israel perdeu a batalha e o exército inimigo levou a arca. Então isso está registrado lá, se não me engano, no capítulo 4 do primeiro livro de Samuel. Não tem nada a ver com Saul. Perdoem, meus irmãos, pela confusão que acabei fazendo ali. E quero agradecer especialmente a minha mãe, que tem acompanhado a leitura do livro de Crônicas, né? Tem acompanhado os vídeos e percebeu o meu erro e tratou de ligar para mim e falar assim: ô filho, você está me confundindo. Ou você é quem misturou as estações. Obrigado, viu, minha mãe? Agora, então, vamos à leitura do texto, capítulo de número 15, que nos diz assim: Fez também Davi casas para si mesmo na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Davi reuniu a todo Israel em Jerusalém, para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar, que lhe tinham preparado. Reuniu Davi os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Coate, Uriel, o chefe, e seus irmãos, 120. Dos filhos de Merari, Asaías, o chefe, e seus irmãos, 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e seus irmãos, 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o chefe, e seus irmãos, 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e seus irmãos, 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe, e seus irmãos, 112. Chamou a Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. E lhes disse: Vós sois as cabeças das famílias dos levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois, visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos for ordenado. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas, para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, para que com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas Emã, filho de Joel, e dos irmãos dele, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, irmãos deles, Etã, filho de Cusaías. E com eles os seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Bené, Jaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maazéias, Matitias, Elifeleu e Miqunéias, e os porteiros Obed, Edom e Jeiel. Assim os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias e Benaia com alaúdes em voz de soprano. Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel e Asaías com harpas em voz de baixo, para conduzir o canto. Kenanias, chefe dos levitas, músicos, tinha o encargo de dirigir o canto, porque era perito nisso. Berequias e Eucana eram porteiros da arca. Sebanias, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benaia e
e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Foram Davi e os anciãos de Israel e os capitães de milhares para fazerem subir com alegria a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-edom. Tendo Deus ajudado os levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Quenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim, todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. Ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e, vendo ao rei Davi dançando e folgando, o desprezou no seu coração. Olha só, este capítulo de número 15 está interligado ao capítulo de número 16. Portanto, não perca a leitura de amanhã, quando vamos dar continuidade à sequência daquilo que é contado hoje. E o que é contado hoje? O sucesso na empreitada de Davi de levar a arca da aliança para a cidade de Jerusalém, que ele havia conquistado. Vocês se lembram que eu citei os capítulos anteriores, de número 13, que Davi tentou levar a arca, mas não conseguiu. Teve um problemão lá no meio do caminho, que foi justamente o fato de, como eles não estavam levando da maneira correta, e aí um deles, lá, Uzá, foi tentar conter a arca que estava para cair em função do fato de que a arca estava sendo transportada num carro de boi, o boi tropeçou e a arca ia tombar. Uzá encostou para tentar conter e pum, morreu. E aí isso deixou todo mundo muito triste, uma fatalidade aconteceu no meio do processo que deveria ser alegre, festivo, como estava sendo até então. Esse fato, que seria uma mancha na história de Davi, o autor de Crônicas coloca que não, isso não deixa Davi como sendo um pecador miserável que deveria ser eliminado do reino de Israel. Pelo contrário, o capítulo de número 14 nos mostra que Davi teve a aprovação do Senhor em muitos aspectos. Foi aprovado porque foi reconhecido internacionalmente, foi aprovado pelo fato de que também Deus concedeu a ele muitos filhos, e também porque Deus concedeu a ele muitas vitórias. Agora, nós chegamos ao capítulo 15, quando mais uma vez ele tenta levar e apresenta logo esse desejo nos 2 primeiros versos, porque ele diz que preparou um lugar, uma tenda específica para a arca do Senhor lá na cidade de Jerusalém, e convocou o povo, na realidade os levitas, e disse a eles, ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu. Parece que o temor que foi provocado, que nós vimos lá no capítulo de número 13, o temor fez com que Davi recorresse ao Senhor, à lei do Senhor, para saber de que maneira que a arca deveria ser transportada. E aqui ele já deixa claro, olha, Deus elegeu os levitas para fazer isso. E porque nós não demos aos levitas este encargo na primeira tentativa, aquilo de ruim aconteceu. Portanto, agora vamos fazer da maneira certa. E aí, o verso número 3 nos diz que ele conseguiu reunir todo o povo, ou todos os representantes de todo o povo, foram para Jerusalém para participar desta ocasião. Mas não somente esses, também os levitas que estavam espalhados entre as tribos de Israel foram convocados para participar. E entre os versos de número 4 e o verso número 10, nós temos a lista de quem eram esses levitas. Havia chefes que seguiam aquela ordem. Lembra que quando nós lemos a genealogia de Levi, havia 3 filhos lá de Arão, que eram, de Levi, o Coate, o Gerson e, esqueci o nome do Merari. Estes 3 aí que compunham as famílias, e cada uma dessas famílias tinha uma responsabilidade dentro do tabernáculo, né? Então o cronista reapresenta essas famílias, e além dessas outras famílias também dentro da tribo de Levi,
que foram responsáveis por participar neste dia da procissão que levaria a arca. Quando nós olhamos para o verso número 11, vemos que Davi também convoca os sacerdotes. Tem dois aqui que são os principais, Zadok e Abiatar. Eu não me lembro agora qual ficava cada um deles ficava num lugar diferente. Por quê? O tabernáculo do Senhor, ele ainda estava, nós vemos lá no capítulo de número 16, na cidade de Gibeão. O tabernáculo ficava em Gibeão, porém a arca já não estava no tabernáculo há muito tempo, né? E Davi escolheu levá-la para Jerusalém. Então, o que antes estava sempre no mesmo lugar, tanto a arca quanto o tabernáculo estavam no mesmo lugar, a partir de agora estariam em lugares diferentes. E como os sacrifícios deveriam ser feitos no tabernáculo, o tabernáculo estava em Gibeão, então era necessário que existisse um sacerdote que ficasse lá. Se não me engano, o sacerdote que ficava em Gibeão era Zadok. E Abiatar, o sacerdote que ficava em Jerusalém, junto à arca. Mas isso aqui é só um comentário a mais, tá? Depois a gente discorre melhor sobre esse assunto. Isso tem relevância mais para frente, lá no reinado de Saul. Agora, basta saber que Davi convocou esses dois junto com outros sacerdotes e disse o seguinte para eles. Davi queria que tudo fosse feito da melhor maneira. E a melhor maneira não era simplesmente aquilo que ele achava o melhor, mas aquilo que o Senhor já havia decidido e prescrito para o seu povo fazer. Portanto, olha o que diz o verso número 12. Davi convocou esses homens e disse: vós sois os cabeças das famílias dos levitas. Está chamando o pessoal à responsabilidade. Diz para eles: santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Ele está chamando a atenção desses sacerdotes, dizendo: olha, vocês precisam estar prontos, preparados. Eu já estou fazendo a minha parte, vocês devem fazer a de vocês também, porque são vocês os responsáveis por levar a arca da aliança para o lugar que eu destinei para ela, né? Então, esses homens deveriam fazer isso. E Davi ainda lembra no verso 13, foi justamente pelo fato de que vocês não levaram que aquilo aconteceu com a gente. Por quê? Olha só o reconhecimento de Davi, que errou. Ele diz no final do 13, porque então não o buscamos segundo nos for ordenado. Ou seja, ele está dizendo assim, naquela primeira tentativa, nós não fizemos como Deus tinha mandado. Portanto, agora vamos fazer como Deus mandou. E aí, com essa chamada que Davi fez, o verso 14 nos mostra que os sacerdotes obedeceram. Está escrito assim: santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, o Deus de Israel. E o verso 15 especifica que, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Ou seja, se da primeira vez não fizeram direito, por quê? Porque não fizeram conforme a palavra de Deus. Agora, desta vez, todo mundo está fazendo direito, porque consultou a lei de Deus e resolveu fazer exatamente como diz a lei de Deus. E aí, a partir do verso número 16, ele fala dessa parte musical que teve também nesta procissão. Não foi uma procissão silenciosa, pelo contrário, foi uma procissão que envolveu bastante música, com canto, com instrumentos, gente especializada em suas áreas. Tinha lá aqueles que faziam voz de soprano, aqueles que faziam voz de baixo, tinha instrumentos específicos para seguir cada uma das vozes e tinha até um condutor, um maestro lá. O verso número 22 diz: Kenanias, chefe dos levitas, músicos, tinha o encargo de dirigir o canto, porque era perito nisso. E, além disso, os outros sacerdotes ainda tocavam trombetas. Aqui o texto diz que havia alguns sacerdotes como porteiros da arca, mas eram aqueles que se posicionavam em determinados lugares próximos à arca, cantando também. Não é que eles estivessem à porta da arca, mas que estavam próximos à arca, também fazendo o canto. Continuando no texto, como eu disse a vocês, além dos músicos, além dos sacerdotes, tinha também outro grupo de pessoas lá para referendar o que era feito e mostrando apoio ao intento de Davi, ao projeto de Davi de transportar a arca.
O verso número 25 nos diz que foram Davi e os anciãos de Israel e os capitães de milhares para fazerem subir com alegria. Viu? Eles não foram coagidos, não foram constrangidos, mas todos tinham no coração o mesmo propósito e faziam aquilo com grande alegria. E olha só como o autor do livro das Crônicas ele tem uma preocupação de dar destaque à tribo de Levi nessa situação, porque, como eu já disse anteriormente a vocês, ele quer mostrar, ensinar aos seus primeiros leitores a maneira certa de se devotar a Deus, a maneira certa de prestar culto a Deus. E para que isso acontecesse era necessária a atuação da tribo de Levi. E aí ele coloca que Davi, ao invés de tentar se destacar na multidão, não, ele se veste como os sacerdotes. O verso de número 27 nos diz lá no final, Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. E se eu não me engano tem outro versículo também que fala a esse respeito da vestimenta de Davi, que ele estava fazendo tudo de uma maneira que não se destacava, não se diferenciava dos outros, mas estava tal qual os outros que atuavam ali. E olha só que interessante, o verso número 26 nos dá mais uma evidência da aprovação de Deus quanto àquilo que era feito. O verso 26 diz, tendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Deus era com o seu povo e concedia ao seu povo, como que é? A palavra? Concedia ao seu povo sucesso no empreendimento. Deus ajudava o seu povo na realização disso. Por último, há uma nota um pouco triste, porque a partir do verso 29, só o verso 29, termina neste verso, o capítulo, nos diz que Mical, esposa de Davi, filha de Saul, ao ver que Davi estava tão alegre fazendo aquilo, dançando na procissão, ela o desprezou em seu coração. O texto lá de Samuel nos diz que ela não só o desprezou no coração, como repreendeu Davi, falou com Davi, Mas aqui o autor de Crônicas só mencionou o fato de que ela o desprezou no seu coração. E isso por quê? Vocês se lembram que eu disse a vocês que a casa de Saul, por ter pecado também contra o Senhor, justamente porque Saul pecou contra Deus repetidas vezes, foi eliminada, deixou de ser parte da liderança, não teve mais dinastia. Todos os filhos de Saul morreram. Este desprezo de Mical em relação a Davi não era simplesmente pela pessoa de Davi, mas pelo fato de que Davi se alegrava em fazer aquilo que é devido ao Senhor. O autor das Crônicas está querendo mostrar para a gente que toda a casa de Saul, incluindo Mical, filha de Saul, mesmo sendo esposa de Davi, também apostatou. Ela também se distanciou tanto de Deus que já não era nem capaz de se alegrar com o fato de que a Arca da Aliança ia para Jerusalém. Pelo contrário, ela achou aquilo algo desprezível. E nós sabemos pelo livro de Samuel que Mical se tornou estéril. O Senhor a puniu desta forma e a encerrou mesmo a descendência de Saul. É claro que ainda ficaram filhos de Jonatas, mas isso é para enfatizar, para mostrar ainda mais a apostasia da casa de Saul e que realmente eles foram rejeitados pelo Senhor. Mas o mais importante deste final é o que nos diz o começo do verso 29, que diz assim, ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi. Ou seja, finalmente, aquele grande projeto que teve contratempos, agora chegou à sua conclusão. A Arca da Aliança do Senhor chegou à cidade de Jerusalém. Amanhã veremos no capítulo de número 16 mais a respeito desta festa que foi a chegada daquilo que representava a presença de Deus no meio do seu povo. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um ótimo dia e até amanhã.